assunto são as cenas de filme que estão acontecendo na capital mundial do cinema. Não é nenhuma superprodução de um grande diretor, é uma baita de uma tragédia ambiental, tem sim uma enorme parcela de produção humana. Vamos rodando as imagens aí onde tiver o indicativo, enquanto eu estiver falando, porque aí a gente vai vendo enquanto eu conto o que está rolando lá em Los Angeles, que está passando pela pior onda de incêndios da história. Desde o dia 7 já foram contabilizados 6 focos de incêndio, sendo 3 considerados como absolutamente fora de controle. São milhares de casas, estabelecimentos comerciais, igrejas, tudo sendo consumido muito rapidamente pelas chamas. No inverno, gente, o clima é mais seco, a gente sabe disso, e é mais propenso a incêndio. Só que esse ano tem um fator que está piorando ainda mais a situação, que são já conhecidos ventos de Santa Ana, que estão muito mais intensos do que o normal. Caramba, gente, que tristeza. Tá uma coisa impressionante. É bizarro. Os ventos de Santa Ana são como um secador de cabelo forte, quente e que retira a umidade de toda a vegetação. Eles costumam acontecer durante os meses mais frios, entre setembro e maio, e duram só alguns dias. Mas, vez ou outra, podem ser mais intensos e durar até uma semana. E é o que está rolando dessa vez. Por vários dias, a ventania passa com a velocidade de 95 a 130 km por hora, com rajadas de 160. Olha, só ver a velocidade. Olha ali, olha as chamas, elas vão de Aham, lado, tá vendo? Com a Parece força até do um vento. lança-chamas, né? É impressionante. Surreal. Que loucura, gente. E por causa disso, qualquer fagulha se espalha com muita facilidade Olha aí. e intensidade. Até o momento foram registradas 6 mortes, quase 130 mil pessoas, entre elas milionários e bilionários, foram obrigadas a deixar suas casas e até o momento o prejuízo está na casa de 50 bilhões de dólares. Na famosa Hollywood Hill, onde fica o letreiro Hollywood, as chamas são tão altas e intensas que os bombeiros disseram que a chance é de 0 de contê-las rapidamente. E, gente, uma das cenas mais angustiantes que a gente viu aí nesses dias foram de 2 homens dentro de casa, Com cachorro. vendo o incêndio se alastrar pela janela. Olha só o vídeo. Vamos assistir. Não, é o próximo. Você anda na rua. Tá, olha os coqueiros. As As palmeiras. Coqueiros é ótimo. As palmeiras. Olha isso. Ai, gente. Os caras estavam dentro de casa, Que vendo. horror. E olha como é que a Como é chama que se sai? movimenta. Então, eles não tinham como sair. O troço se alastrou numa rapidez. Tá vendo que do lado de lá não tem fogo Sim. ainda? Veio um fogo, e aí ele vira pro Ai, cachorrinho e dó. fala, vai ficar tudo bem. Olha lá, você tá dentro de casa. E aí nesse vídeo a gente escuta eles falando assim, o gás tá desligado? Tá, a eletricidade tá pra casa não explodir, né? Claro. Tá desligado? Tá interrompido? Tá. Aí o cara falou, aí eles começam a dar uma tossida e um deles fala, será que eu abro aqui atrás? O cara falou, não abre nada, não abre nada, Ah, não mas mexe em sobreviveram. nada. Sobreviveram, que se sabe que os dois conseguiram sair ali da casa junto com o cachorro, eu não faço ideia como eles conseguiram, mas eles estão em Vai segurança. ver, como você falou, por trás o fogo não tinha chegado ainda. Mas Será o problema que era é que só ali? mas eles não sabiam com que velocidade, eu não sei como. Você vai ver que tem uma hora que a força do vento é tão intensa que pro lado de cá já fica meio sem chamas. Ah lá, tá vendo? Ah, sim, sim. É Tá. como se o vento é como se o fogo fosse se deslocando assim. Aham, Eu não sei se verdade, numa ali, verdade. dessas eles conseguiram. Eu não sei. Honestamente, eu não consegui. Eu busquei e não consegui. Eu só sei que eles conseguiram Graças sair a daí. Deus. O grande problema, gente, é que por conta aí da força do vento, os aviões, os helicópteros, eles não podem ser usados para combater esses incêndios, né? Então os moradores dependem única e exclusivamente dos hidrantes da cidade, que não estão preparados para um desastre dessa proporção. A área nobre de Palisades, por exemplo, tem 3 tanques para abastecer os hidrantes. Um desses tanques secou no fim da tarde do primeiro dia de incêndio. O segundo, no meio da madrugada. Então, assim, essa estrutura ela é preparada para combater incêndio residencial e não incêndio florestal nesse nível, né? É uma coisa que está realmente acima de qualquer expectativa que pudesse acontecer. Né, Gabriel? E claro que tem dedo de mudança climática nisso tudo. Eu tô rindo da minha gafe aqui, tá? Não é da tragédia. Ele estava É bom- distraído. É bom explicar. Cada vez mais a região da Califórnia tem passado pelo chamado chicote climático, que, para os assinantes do Rivo News,
saibam que é completamente diferente do chicote que eu e a Manu usamos no 18+. Exatamente. Eu ia fazer uma piada, mas vamos poupar. Isso, uma por vez, para não ficar muito trash. Um especialista da BBC explicou a situação. São períodos muito úmidos que são intercalados por períodos muito secos. Nos períodos úmidos, a mata cresce e fica densa. E aí, nos períodos secos, ela se torna um vetor para a propagação desse fogo sem controle nenhum. Ai, gente, e assim como no Brasil, a primeira explicação dada pelas autoridades são as condições climáticas sem precedentes. A prefeita de Los Angeles estava em Gana, na África, para a posse do presidente. Apesar da ajuda do governo federal, a população... Ela foi como representante. Dos Estados Unidos? Foi, estava lá, passeando. Apesar... É que eu sento no colo do Gabriel. Apesar da ajuda do governo federal, a população se questiona sobre o que tem sido pensado para situações como essa. Recentemente, o Corpo de Bombeiros da região teve a verba reduzida em 17,5 milhões de dólares. E não dá para não dizer que ambientalistas, climatologistas, todos têm alertado para as situações anormais envolvendo catástrofes climáticas. Cada região do seu jeito. Exatamente. Assim, a gente tem desgraça cada uma de um jeito para todo lado. E o mais grave, gente, é que uma reportagem da CNN mostrou que entre 2020 e 2022, várias seguradoras se recusaram a renovar a pólice de seguro na Califórnia por conta dos problemas climáticos. Foram 2,8 milhões de apólices canceladas, sendo 531 mil só em Los Angeles. Então tem um monte de gente que perdeu a casa e perdeu a casa. Não vai ter recuperação alguma por isso que mata o CEO, gente. Exatamente. Mas é muito triste, é muito chocante. Mas como disse a Manu, não dá para dizer que todo mundo não tem alertado e cada região está vendo, no mundo está vendo o problema de um jeito. Aqui no Brasil, bem embaixo do nosso nariz, a cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, está completamente debaixo d'água. Entre quarta e quinta-feira caiu mais de 260 milímetros de chuva, mais do que o previsto para janeiro inteiro. São vários bairros absolutamente tomados no litoral. E nesse lugar o discurso é igual ao da prefeita de Los Angeles. Chuva muito intensa, fora do normal, versus os moradores reclamando o quê? Da falta de zeladoria da cidade, não tem bueiro, não tem cuidado. Então, assim, esse é só um exemplo de tantos que, infelizmente, a gente sabe que vai ver ou que deve estar acontecendo em outras regiões do país e que a gente não tem acesso de forma ampla, entendeu? Mas isso aí é o litoral de São Paulo agora, uma das cidades absolutamente debaixo d'água por causa da chuva forte. Está acontecendo. E o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, no dia 31, deu uma entrevista na qual ele dizia que a cidade não tinha plano nenhum para evitar enchente e que provavelmente isso ia acontecer de novo. E aí, no dia seguinte, a posse dos secretários dele foi adiada por alagamentos. Olha que ele foi reeleito, né? Mas assim, ó, como é que tem coragem Alguém de falar perguntou isso? aqui, ó, a Greta e o DiCaprio já ajudaram? A Greta, eu pesquisei aqui, não se manifestou ainda. O DiCaprio não, mas ele tem uma justificativa. A casa dele é uma das que pegou fogo. Então ele deve estar em algum Four Seasons se preparando para o retorno. A Fernanda Torres tirou uma foto da janela do hotel lateral. que ela estava. Eles também saíram do local. Das chamas do morro pegando fogo ali. Eles se abrigaram em outro lugar. Gente, também não temos notícias de Mark Ruffalo. Mark Ruffalo também não? Não vi nada. Será que a casa dele também pegou fogo? Pode ser, porque não é... É porque assim, ó, toda a orla de Malibu ali, que são as casas talvez mais caras dos Estados Unidos, tudo... Pamela Anderson tá bem? Não sei, ela Não deve sabia, estar correndo de maiô vermelho, Ótimo, sem se Deus maquiagem quiser. agora, porque ela é natural.